Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Nesse momento, eu juntamente com a Denise Franco, temos a honra, a alegria de recebermos aqui nos estúdios da Rádio Legalidade o nosso sempre deputado federal, Severino Alves, da Bahia, ex-promotor federal, uma liderança forte do PDT, que tem muito conhecimento. Na Câmara Federal teve uma brilhante atuação pública, sempre prestando um trabalho com muita excelência e principalmente voltado à educação. Então, seja bem-vindo, nosso deputado, né? A Rádio Legalidade tem a honra, né, a satisfação de recebê-lo, para que a gente possa, né, ter uma conversa, discutir aí os principais pontos políticos, momentos políticos atuais, e principalmente falar sobre a educação. Primeiramente, para abrir, como o senhor avalia a nossa educação nos dias atuais? Bom, inicialmente eu me apresento, ex-deputado federal Severino Alves, 3 mandatos aqui no Congresso Nacional, pelo PDT, e existiam alguns cargos aí na casa, presidente da Comissão de Educação, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, presidente da Comissão de Inteligência e membro do Conselho de Altos Estudos da Câmara. Bom, minha bandeira de luta sempre foi a bandeira principal do partido, que é a educação. E hoje eu vejo a questão da educação no Brasil, para ser direto na resposta, como a falta de prioridade. No discurso, todo mundo é a favor da educação, todo mundo vai fazer educação, vai valorizar o professor, mas na prática, não. Mas nós conseguimos vencer essas dificuldades. Mas, voltando ainda à questão da prioridade, por exemplo, o partido defendeu escola de tempo integral a vida toda, desde a sua fundação. E essa escola de tempo integral nós estamos devendo ao Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma lei de autoria do PDT, porque o projeto de regulamentação dos artigos 205 a 214 da Constituição Federal, que é o capítulo da educação, foi regulamentado pelo projeto da C. Ribeiro. A Constituição é a lei substantiva. A LDB, a Lei de Diretrizes, é a lei adjetiva. Ela, como diz, como a pessoa tem acesso ao direito. A lei substantiva, que é a Constituição, diz, nós temos esse direito, é seu. Mas como exercer, é a Lei de Diretrizes e Bases quem dita. E eu coordenei durante 2 anos esses projetos, e nós colocamos lá no artigo 87, que 10 anos após a fundação, ou a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que as escolas urbanas deveriam funcionar em tempo integral. O Plano Nacional da Educação, né, que terminou a vigência agora, em 2024, que é o plano decenal, ele também priorizou a escola de tempo integral, que pelo menos até 2024 nós estivéssemos funcionando no mínimo 50% das escolas públicas em tempo integral. E que do número de matrículas existente no Brasil, que cerca de 35 milhões de crianças do ensino da escola, da pré-escola e do ensino fundamental, pasme, nós não temos sequer 5% do número de matrículas estudando o dia todo. Isso é um absurdo. Então, falar em educação que está bem, eu não diria que está bem. Nós estamos devendo, nós não estamos cumprindo a lei, porque o Plano Nacional terminou a vigência e nós sequer alcançamos 5%, quando na verdade era para alcançar 25% das matrículas nacional, né, para os alunos estarem estudando o dia todo. E outra coisa, para concluir. Vergonhosamente, nós assistimos ainda as pessoas nas filas nas grandes cidades, dormindo nas filas na busca de uma vaga para a creche e para a pré-escola. No entanto, o artigo 208 da Constituição Federal e parágrafos diz que o ensino básico é de natureza obrigatória, certo? E se constitui em direito subjetivo. E o não atendimento desse direito subjetivo
implica em responsabilidade civil e penal para os gestores. Mas ninguém está respondendo por isso, porque nenhum pai de família aciona o Estado ou o município pedindo a indenização do prejuízo que a criança esteve ou tem por estar fora da escola. Então, concluindo, é isso. A educação avançou, mas nós não estamos trabalhando a prioridade da educação nacional, que é a escola básica de tempo integral e a formação profissional ou tecnológica. É isso que nós queremos para a educação brasileira pública básica. Muito bem. Lembrando, né, Denise, que o próprio presidente Lula, ele pediu desculpa aí para o Brizola em público e reconhecendo a importância da escola pública de tempo integral. Infelizmente, né, a gente tem esse reconhecimento, mas não tem na prática, como muito colocou o nosso sempre deputado federal. Na sua avaliação, né, como professora acadêmica e que tem um vasto conhecimento também na área, o que a gente poderia, né, apresentar como partido, além de todos esses projetos, né, do Darcy Ribeiro, que a gente tem, para convencer, eu digo apresentar politicamente, de argumento, para convencer o Congresso Nacional, convencer o próprio presidente a implantar de forma imediata o tempo de turno integral para resolver a questão mais pertinente da nossa população, que é a educação. Eu tenho ouvindo o deputado falar, eu fiquei muito assim, eu fico tentando resgatar aonde que foi o elo perdido, né? Porque existe uma debandada dos nossos representantes e a mobilização ela não acontece. A educação precisa de volume, de pessoas com o mesmo propósito. A educação demanda que os nossos representantes também sejam formados e tenham boa vontade para levantar a causa. E eu não me vejo cidadã representada por essas pessoas. A gente tem professores sofrendo, a gente tem alunos fora da escola, a gente tem uma falta de legalidade com relação ao reconhecimento desses profissionais, que não são só professores, a gente tem uma legião, é pedagogo, até a cantineira. Por quê? Porque ela está em risco também. Então, a escola é uma estrutura que ela precisa ter atendimento integral, não só da criança, mas dos profissionais que estão lá. Hoje, a gente não tem representantes, deputado, que faça esse dever de casa, que mobilize, que traga os colegas, que cumpra a sua missão, porque eles estão lá para representar os interesses da população, não os deles. Desculpa a transparência ao falar com o senhor, não quero faltar com respeito, mas hoje a gente tem uma situação de que, para convencer as pessoas que estão do outro lado, do que eles venderam para nós numa campanha, que vou representar, vou defender a educação, vamos pensar no profissional, vamos pensar no professor. O professor está em risco no palanque, isso é lindo. Quando chega na hora da fiscalização, da ação de influência, da defesa dos interesses dessa classe e dos alunos e da população, vira um balcão de negócios. Então, assim, o PDT ele não se furta disso e a gente precisa formar a militância, precisa formar esses candidatos e esses gestores, principalmente nas prefeituras, nos municípios, porque precisa ter um elo, tem que ter conexão da população com os representantes. Então, por mais que eu fale em teoria, em plano nacional de educação ou de plano pedagógico, que é um assunto que a gente gosta, que é técnico, enfim, nós temos um problema anterior que na geração do deputado eles fizeram um excelente trabalho. Eles pavimentaram para a gente passar. E por que a gente não está passando? O que está acontecendo que a gente não está usando essa pavimentação que o próprio partido criou? Dentro de uma legalidade que foi muito dura. A gente teve uma Constituição, né, complicada de se instituir. A gente tem essa questão da Constituição trazer o subjetivo, o aspecto que o deputado trouxe, mas a gente não está desdobrando em ação. A gente não está qualificando a Constituição e traduzindo isso para o cidadão. E o cidadão também, ele não sabe que ele tem esse acesso. E aí eu recupero ali Darcy Ribeiro, né? A quem interessa, né, a desinformação. É um projeto, né, deputado? É um projeto de alienação, de
essas retratações públicas que são feitas, às vezes a gente vê que é só palanque e a gente está sofrendo do lado de cá. É isso, enfim, falo demais. Não, mas falou bem, né, Denise? Eu acho que a educação é a bandeira do PDT e a gente tem que falar, tem que trazer essa pauta, né? E aproveitar pessoas experientes como Lógico. o nosso deputado que foi, né, quem levantou a defesa da educação lá atrás, né, com a fundação do partido, e teve uma atuação brilhante lá na Câmara dos Deputados, foi autor de alguns projetos, né, algumas pautas importantes lá na Câmara. O senhor poderia comentar sobre alguma, deputada? Sim. Professora Denise, concordo plenamente com suas palavras. Eu acho o seguinte: todo mundo é a favor da educação, na teoria, no palanque, como bem disse você. Mas na hora que vem para defender os interesses do povo e cumprir o voto, né? Porque o voto é uma procuração em branco que o cidadão dá ao candidato, né? E você vai lá e dá esse voto, que é a procuração em branco, na certeza de que ele vai lhe defender seus interesses, mas não. Por exemplo, a Constituição brasileira vigente, ela é muito detalhista, mas ela também tem muitos aspectos fundamentais profundos, entendeu? Eu acho que o capítulo da educação foi muito bem escrito, o artigo 205 e o artigo 214. Bom, desta parte eu sei todos eles de memória e interpretei todos eles numa obra que eu escrevi, Educação, um Direito Constitucional. Não está lançada ainda, está em revisão. Bom, eu abrindo a Constituição, e ainda no que você falou, eu vi lá no artigo 206, inciso 5º, que são os princípios pelos quais a educação se rege na Constituição brasileira e no direito brasileiro. Aí está lá, um dos princípios, valorização do magistério. Só. Quando eu abri aquilo, eu comecei a pensar disso, mas valorizar como? O que é que valoriza o professor? Eu pensei, o primeiro item da valorização é uma remuneração digna. Não falo das condições de trabalho que são fundamentais para o exercício do magíster ou do magistério, né? Então, quando a gente olha lá e que não vê, mas eu vou valorizar de que forma? Aí o que é que eu pensei? Bom, se o salário hoje aviltante é uma, vamos dizer assim, queixa nacional, é uma luta de 100 anos dos professores brasileiros para não ir ao tempo do Império para cá. Mas vamos chamar da República para cá. República que acabou o Império. Aí você vê, essa luta nunca foi reconhecida. O professor sempre foi tratado como um cara que gasta dinheiro, que os prefeitos gastam e que não produz. E o que é que o professor fazia antes do piso salarial? Ele fazia bico na escola e trabalhava no comércio para ganhar dinheiro. O professor formal, ninguém queria ser professor, porque era uma carreira desmoralizada. Aí o que é que eu fiz? Eu não tenho vergonha de dizer que, para mim, o melhor presidente da República para a educação chama-se Fernando Henrique. Foi ele que teve a ideia, inclusive me chamou, o Paulo Renato, ministro, para a gente criar um fundo. Eu era presidente da Comissão de Educação, porque ele queria criar um fundo, queria tirar o dinheiro das prefeituras e passar para o controle nacional e dos estados para que houvesse a fiscalização e saber por que cada estado e cada município tinha que investir em educação 25% de sua receita tributária. Você já pensou quanto é 25% da receita do estado da Bahia? E a educação cair nos pedaços, escolas acabadas, repetência, abandono escolar, tudo.
Então as escolas estavam caindo dos pedaços na década de 60 ou na década de 90, época da LDB, né? Foi em 20 de dezembro de 1996, quando nós assinamos a LDB. Então estava caindo dos pedaços. E ele me chamou para discutir um fundo. Aí, inicialmente, foi o Fundef, Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização dos Professores. Aí acendeu a luz. Valorização dos profissionais do magistério. Eu ainda neófito, não vou negar, no Congresso Nacional, mesmo presidente da Comissão da Educação, aplaudi a criação do fundo, que era tirar do Estado o controle dos recursos e cobrar a aplicação daquilo que a Constituição mandava investir em educação. Aí o que aconteceu? Eu entrei com uma emenda baseado nos 60%, porque o Fundef era 40% para a manutenção da escola, 60% para a remuneração dos professores. Mas não definia de que forma esses 60% iriam ser distribuídos para os professores. Aí eu entro com a emenda do piso salarial, para definir um valor básico. Garantir que vai chegar, né, deputado? Para ter um valor básico. É, lógico. Pelo menos um valor básico mínimo. Aí o que acontece? Indeferiram minha emenda na Comissão de Finanças, alegando que eu não apontei a fonte de recursos para a manutenção do piso. Quer dizer, eu não tinha experiência, porque, meu Deus, a fonte era exatamente Era o próprio 60%, era o próprio fundo, 60%. Ah, mas aí... Aí eu digo, poxa, rapaz, passaram os 10 anos do Fundef. Aí o presidente Lula viu que o Fundef foi um sucesso, né? Aí criou o Fundeb, ampliou todo o fundo para a educação básica. Então passou a ser fundo de manutenção, né, da educação básica e de valorização dos profissionais do magistério. Não veio o piso salarial. Veio a mesma coisa, 60% para os professores e 40% de manutenção da escola. Aí, me desculpe, mas eu já estava escolado dentro da casa. Já estava com casca. Eu digo, é agora que eu vou acabar com o sofrimento dos professores brasileiros. Aí viabilizei o meu trabalho, consegui ser presidente da comissão especial do Fundeb. Aí o presidente, que era Aldo Rebelo, me nomeou presidente da comissão especial. Aí eu ganhei força. A relatora do piso salarial era a deputada Yara Bernardes. Passou a ser relatora por indicação do partido. E eu, presidente da comissão especial, para examinar a emenda constitucional número 53, criando o Fundeb. Aí, quando eu fiz a primeira reunião de trabalho, disse para ela, olha, eu vou apresentar uma emenda aí. Isso todos os deputados presentes. Eu vou apresentar uma emenda à relatora. E a primeira já está pronta. Qual é a emenda? Diz, piso nacional dos salários dos professores. Ela disse, você está doido? O presidente não quer isso, não. Os governadores não querem piso salarial, não. Isso é uma interferência direta na autonomia dos municípios, dos estados. Eu digo, não tem nada de autonomia. O Fundeb é federal e o Fundeb federalizou os recursos. Ele está trazendo para o controle federal. Não tem nada, não. É um piso. E nós já temos a fonte, que é os 60%. É o deputado. Aí não tem como. Ó. Aí ela se convenceu, aceitou a emenda. Eu sempre conto e não nego. Eu fui pressionado pelo líder do governo federal, pelo ministro Fernando Haddad, que me chamou para eu retirar a emenda. Eu disse a ele não. Lógico. Porque eu tinha compromisso com a Bahia, com o Brasil e com o voto. Porque se eu fosse outro, eu tirei emenda. O que é que você me dá em troca? Pois é, esse balcão. Entendeu? Então esse balcão, Denise, que tem que acabar. Tem. Então eu disse a ele que não. Ele disse, então o senhor vai perder no voto, porque os governadores e os prefeitos vão orientar seus deputados para votarem contra. Eu digo, pronto, o senhor já achou a solução. Eu quero perder no voto, mas... Perder do que eu fazer uma não, negociação traindo o negociando direito. a posição. Ele me olhou assim e tal. Ok, deputado. Tá bom. Digo, ok, ministro. Tá bom. Levantei e fui embora.
A emenda foi aprovada por unanimidade da comissão, foi aprovada na Câmara Federal, foi aprovada no Senado e foi aprovada no Congresso. E aí, olha bem, é aí que eu acho que é mérito do partido, porque eu era deputado do partido. Então, essa emenda constitucional foi acrescer no artigo 206, o inciso 8º, piso nacional de salário dos professores. Aí veio a regulamentação que não podia ser minha, era do governo. O governo cumpriu o prazo de 6 meses para mandar o projeto de regulamentação. E eu também me movimentei e passei a ser o relator do piso. Eu digo, ó, se eu sou o pai, eu não vou deixar ninguém mexer no seu filho, né? No meu filho. Ué. Aí saí pelo Brasil todo discutindo o piso salarial nacional. Vi coisas que eu não acreditava. De municípios aí pagando menos de um salário mínimo ao professor. Hoje, com a lei do piso nacional de salário dos professores, nenhum professor hoje se aposenta com menos de 14, 15 mil reais. Uhum. Então, o piso foi feito para ensino médio, porque ainda tinha professores de formação básica, né, que é o chamado curso normal, mas o piso é o valor mínimo abaixo do qual isso que eu defini lá no artigo, abaixo do qual nenhum ente federativo pode pagar. Era o piso, e esse piso, qual era a finalidade? Incorporar as vantagens do cargo. Então, se você era um professor de nível médio e já tinha a graduação ou a licenciatura, você tinha mais X%. Se você tinha pós-graduação, né, seja de especialização, mestrado, doutorado, eram pessoais que acresciam. Então, o professor ia somando essas vantagens do cargo, e hoje, com 3 anos 3 anos na carreira, ele entra com 5 mil e já está com 8, 10 mil. Então, foi uma luta que o PDT acabou. Uma luta nacional de 100 anos, o PDT acabou. Mas essas coisas é que precisam ser ditas aos futuros líderes do partido, que eu estava discutindo agora com o professor, né? E com o Manuel Dias. É isso que tem que ser dito, né? Não é só de ser a história do partido, é os benefícios que o partido faz à população brasileira. É isso que os líderes têm que se conscientizar disso. Não é o discurso, é a prática. Então, eu tenho 80 anos. O vigor está muito aceso. Mas o corpo começa a enfraquecer. Mas o meu cuidado é com o meu juízo, é com a minha cabeça. Lógico. Para que eu possa dizer aos jovens, aos adultos, né, a importância de se representar o cidadão brasileiro no Congresso Nacional, ou em qualquer lugar, ou numa Câmara de Vereadores, ou numa Assembleia Legislativa. Esse é que é o problema. Nossa luta tem que ser essa. Tem que ter compromissos, né? Responsabilidade. Compromisso e responsabilidade com a coisa pública. E, vendo o deputado falar, me passou um filme na minha cabeça, porque eu fui vereador no município de Dilermando de Aguiar por 16 anos, lá no município interior do estado do Rio Grande do Sul. E quando foi implementada essa lei federal, terminou com as desculpas dos prefeitos. Não tem recurso, não tem dinheiro. Não tem recurso, não tem dinheiro. Agora não. Agora é uma lei federal que tem que ser cumprida. Então, parabéns à atuação do deputado. Inclusive, eu pedi para que ele falasse sobre a atuação dele nessa área da educação, porque eu tinha conhecimento que ele fez um brilhante trabalho e os nossos professores lá do Rio Grande do Sul, né, hoje tem um salário digno, tem que ser melhorado ainda, a gente sabe. Eu estive lá, fiz uma audiência pública sobre o piso salarial. Quem me levou foi a deputada da época do PT, Maria Rosário. Uhum. Eu fiz essa reunião lá, entendeu? Então, foi muito bom porque tinha um auditório muito cheio, né? Pouca gente sabia que o partido tinha esse compromisso nacional com os professores, então, a valorização do magistério. E fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença. Eu estava aqui pensando, né? A gente tem a honra de estar com o deputado aqui. E, deputado, eu fico imaginando quem vai lhe suceder, né? Quem? Qual é a persona, qual é a figura
que vai garantir o desdobramento, porque tem muita coisa ainda. Tem a formação do professor. Hoje o professor tira do bolso para se especializar. Boa ideia, eu vou te interromper até. Imagina, à vontade. Para eu não perder. Perder, né? O Daci, quando estava escrevendo a Constituição, né? Quando eu disse que Fernando Henrique teve uma visão, porque ele apoiou o projeto do Daci. Mas a esquerda, e o PDT se situava na esquerda, na época que o líder, nosso líder, o Miro, fez corpo mole de apoiar o projeto da C, e o governo apoiou, porque era um projeto mais democrático do que o do Fernando Elísio, né? Do deputado lá de Minas Gerais, Otávio Elísio, desculpa aí, deputado Otávio Elísio, que era o autor do projeto que a esquerda apoiava, da regulamentação da Constituição para criar a Lei de Diretrizes e Bases. Aí o governo federal apoiou o projeto da C. Ribeiro. E aí, quando eu falei com o líder da bancada, ele disse, vai devagar. Eu disse, devagar? Não quero agradar o outro partido, não. Eu quero agradar o povo brasileiro, que é bandeira nossa. E o projeto da CIA é o projeto do PDT. Aí fui até o fim com ele. Inclusive, na assinatura, eu tenho uma foto, eu segurando, empurrando a cadeira de roda dele, no gabinete de Fernando Henrique. E no discurso de Fernando Henrique, ele disse bem claro, essa lei vai ser chamada de Daci Ribeiro. Então, é uma lei realmente histórica para o pessoal do PDT. Então, eu lhe interrompi para dizer isso, porque realmente nós temos muita coisa para contar e o povo às vezes não sabe. Mas a radiolegalidade e outros instrumentos de comunicação estão aí para nós levarmos o conhecimento ou a informação ao povo brasileiro. E eu acho que vai até um pouquinho mais, sabe? Tem a questão da consciência vocacional dos candidatos. Porque hoje a política ela foi banalizada e virou politicagem. Banalizada, gostei. A política, ela é maior, ela é de representação, ela transforma vidas. E a gente está negligenciando isso tudo. Então, a formação desse candidato tem que ser trabalhada na origem. Você, candidato, você quer ser candidato por quê? É quase um sacerdócio, é vocacional. Porque você vai ter lutas, você vai ter que furar bolhas, ser disruptivo, vai ter que se desagradar, não vai dar para fazer alianças que não seja para o povo, e isso ofende quem está hoje na política. É verdade. Né? Então, isso ofende, você se torna uma ameaça àquele status quo que está estabelecido ali, os conchavos. Então, esse cuidado nós temos que ter dentro dos quadros do PDT, e principalmente da futura geração. Olha! A foto aí. Olha a foto. Pode ampliar aí. Eu quero mostrar a foto. Deputado Paulo Renato, Zé Serra, Fernando Henrique cumprimentando, e eu atrás segurando a cadeira de roda. Vê se você consegue. Segurando a cadeira de roda de Daci. Olha que coisa linda. Né? Então, tem muita história para contar. Tem muita história. Agora, a sequência, a sucessão é que não está vindo, né, Quando deputado? você falou assim, quem vai suceder? Aí eu me lembrei que eu tenho 4 filhas, nenhuma quer saber de política. Uma chegou a ser vice-prefeita de uma cidade da Bahia, mas depois meu pai não quer saber disso. Então eu tenho 2 advogadas e 2 médicas, mas ninguém quer, eu não tenho um sucessor político. E o curioso é que um legado tão bonito poderia estar passando dali para frente, né? A gente já fez essa conquista, Pois cadê é. as outras conquistas? Cadê os outros candidatos? Cadê o pessoal da educação realmente raiz, que sabe o que está acontecendo, que tem preparo, sabe o que é a lei, tem informação? Porque hoje o que a gente vê? Os candidatos eles vão para um oba-oba, para um nós contra eles, que é uma coisa absurda. Então, estão mais pensando em postar no Instagram, no TikTok que está acontecendo lá, uma coisa bem banalizada para passar, cumprir o expediente, é isso que parece. Porque para a gente está esperando aquela fala, esperando aquela representação e não vem. Não, realmente o que está faltando é isso. Eu vejo, um dia desse eu disse para o PDT, numa reunião, eu disse, olha, só existiu debate na educação
Na minha época, quando eu fui presidente da comissão 2 vezes, briguei para ser na primeira e consegui também ser segunda vez presidente. Então, eu trouxe o debate, eu trouxe o PDT para o debate nacional sobre educação. Hoje eu não vejo, o PDT não briga pela Comissão de Educação, que é a bandeira principal. E aí é o que o Manuel está dizendo, está morrendo. As ações do partido, né, as bandeiras, os principais fundamentos do partido estão desaparecendo porque não tem ninguém para defender. Aí eu digo assim, poxa, meu Deus, como eu gostaria de estar no Congresso Nacional agora, nesse momento aí. Para dar uns gritos, né, deputado? Dar uns gritos naquele microfone para chegar no... Para dar uma chamada a ele do meu modelo. Dizer ao Brasil, cobre dos governadores, cobre dos prefeitos, cumprimento da lei, nós já fizemos tudo, agora é só cumprir a lei. Não tem nenhum país que tenha uma educação tão avançada na educação como o Brasil, mas não cumpre, banalizam tudo. Mas é assim mesmo. Não é fácil, mas a Fundação, acho, né, Denise, está vendo isso e está priorizando, tanto é que está apostando e incentivando o Centro de Formação dos Gestores Trabalhistas, levando formação e dando suporte aos futuros gestores e gestoras do PDT eleito aí no último pleito, em todos os estados. Mas aí eu estava falando agora na reunião, digo, rapaz, vocês têm que procurar liderança nos estados comprometidas com a causa, né? Sim. Porque é o que eu digo, educação para mim é princípio e a defesa é causa, né? É a mesma coisa, outro conceito também, que é meu, acho que ninguém fez. Educação é o caminho que nunca nos leva ao fim, mas é a única direção que nos faz encurtar a distância. Você está sempre estudando, sempre renovando o conhecimento, porque você nunca chega ao fim. Por exemplo, a educação de berço e a educação escolar. A família educa e a escola ensina. Hoje, totalmente diferente do que era no passado. O que é que o pai tem que fazer hoje? Ou ele acompanha o desenvolvimento, né, trazer esse princípio aqui da honestidade, do respeito às pessoas, tem que permanecer. Eu quero aprender a tecnologia, eu quero aprender como é que faz isso. Ferramental, né? Isso, mas o meu princípio eu tenho que manter. Porque hoje, antigamente não existia. Por exemplo, você é filho de quem? De fulano. Pronto. Era o cartão de visita. Porque fulano já era visto como uma pessoa educada, tal. Se fosse malandro também já sabia. Ele nem ia lá. Hoje não. Você tem que levar um atestado da polícia para dizer que é honesto. Uhum. Meu Deus, como a coisa vai avançando. E eu não sei o que é que vai ser daqui a 100 anos ou daqui a 50 anos. Não vou estar aqui, mas não sei o que é que vai ser. Deputado, como que o senhor vê, e isso me assusta um pouco, na construção de teses, na formação, está vindo a inteligência artificial muito forte para a juventude, né? A juventude, ela vai escrever algum texto, te apresenta ali. Antes era o Google, agora a inteligência escreve tudo, fala tudo, raciocina por ele, já faz a formatação, já entrega aquela formatação. Isso é muito perigoso. Eu atribuo que isso é uma situação que pode agravar com relação ao cognitivo, com relação ao desenvolvimento da criança, do jovem, enfim. E a gente não tem na lei ou alguma regulamentação ou alguma coisa que prevê o que está vindo por aí, em termos de tecnologia. Daí a dificuldade, né? Porque o cidadão hoje ele não se forma intelectualmente, ele se forma artificialmente. É funcional. É funcional. Então, você não tem mais a educação da família aliada à educação da escola? Tem. Então é o seguinte, o pai hoje o acompanha o desenvolvimento científico e tecnológico, ele vai perder completamente os filhos. Não consegue mais ensinar lição em quando casa. você ainda consegue conversar com os filhos, como eu consigo conversar com minhas filhas, mas ela sabe tudo da tecnologia e tal, mas ela já sabe que tem que ter o respeito à família e tal, os princípios fundamentais. Eu não tenho dificuldade. Mas eu sei que elas sabem tudo do mundo atual. Mas elas não sabem tudo, vamos dizer, do mundo, né, real. Então a gente precisa, hoje os pais ou se adaptam ao sistema ou não vão acompanhar o desenvolvimento, né?
da família, porque a tendência cada vez mais é separar. Tá certo. Eu também quero aproveitar a presença do deputado e trazer, avançando aí nos direitos sociais, trazer uma pauta que está muito em voga no momento, que é a questão do fim da escala de trabalho 6x1. Uma PEC tramitando na Câmara, né? Está colhendo as assinaturas. Parece que não tem ainda as assinaturas suficientes para ser protocolado, para pegar a sua tramitação legal. Mas é um assunto hoje, né, que está sendo debatido nas mídias, nas redes sociais por todo o Brasil. O senhor que conhece o trabalhismo, eu quero aproveitar esse momento, a gente está aqui no improviso, mas para ver a sua visão com relação a essa matéria. Bom, eu não tenho conhecimento de fundo. Com relação ao trabalhismo, eu posso dizer alguma coisa. O que é que o trabalhismo pensa, né? Hoje há uma deformação na informação com relação, por exemplo, ao sistema sindical. Não foi o PT que criou o sistema sindical. Quem criou o sistema sindical foi o governo provisório de Getúlio Vargas, por decreto, em 1932, criou o sistema sindical. Para quê? Era um órgão que teria o papel de dialogar. É a mesma coisa. Se eu sou representante de 16 milhões da Bahia e de 200 milhões da União, ou do Brasil todo, os 16 milhões não pode chegar ao governo do Estado para falar todo de vez. Os 200 milhões não pode chegar ao presidente Lula para falar, então tem que ter o representante. Então o sistema sindical que Getúlio criou foi exatamente para abrir o diálogo entre o trabalhador e o empregador. Trabalhismo, o conceito de trabalhismo é muito claro no PDT, ou no antigo PTB. É a relação entre trabalho e capital. O PDT não deve, como não faz, comemorar o Dia do Trabalhador. Comemora o Dia do Trabalho. Porque quando... Isso o PT quis transformar o dia 1º de maio em Dia do Trabalhador, e não é. É Dia do Trabalho. Quando Getúlio Vargas fazia um aceno benéfico, reajustando o salário mínimo do trabalhador, ao mesmo tempo ele criava um benefício para o empregador. Bom, estou criando aqui para empregar a rodovia tal, que é uma reivindicação da classe empresarial para o escoamento disso. Estou construindo um aeroporto lá em Rio Grande do Sul para escoar, ou para facilitar o turismo, tal. Estou criando uma hidrelétrica, tal. Então, é isso que ele fazia. Um financiamento do Banco do Brasil, no desenho banco e tudo. Ele fazia tudo isso, porque para ele o empregador era tão importante quanto o trabalhador. Agora, ele defendia os direitos do trabalhador, né? E sempre fez, e a maioria das leis que ele fez, que embutiu na Constituição 34, foi exatamente por decreto. O contrato de trabalho, a indenização por tempo de serviço, férias remuneradas de descanso anual, tudo isso foi Getúlio. Então, Getúlio foi o criador, né? Eu vi também aqui, o partido sabe disso, da estrutura da nova República Brasileira. Tudo que tem hoje no Brasil foi Getúlio. A base foi Getúlio. Claro, tinha que se renovar e inovar, mas Getúlio, para mim, foi o máximo. Não é em vão que ele foi o político do século, não é em vão que ele foi o político mais popular e mais querido do Brasil. Entendeu? Ele pensou em tudo, né, Denise? Tudo. Pensou. Tudo. Então, se ele não cria lá, no governo dele, a lei do meio ambiente, proteger o ambiente, das reservas minerais, do monopólio, entendeu? E teve a coragem de enfrentar a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos. Estados Unidos explorava o transporte brasileiro, a Inglaterra como é que chama? De energia, né? As companhias de energia, e a Alemanha o ferro. Ele enfrentou tudo isso e nacionalizou as riquezas nacionais. Entendeu? E muito bem soube negociar com os Estados Unidos a questão da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E abandonou a Alemanha, porque a Alemanha queria explorar o Brasil, criar colônias aqui dentro. Getúlio negociou bem com os Estados Unidos, entrou na Segunda Guerra. Deveria ter levado mais vantagem, porque foi um dos que ganharam a guerra, mas quem levou o loiro da Segunda Guerra Mundial foi a Rússia, os Estados Unidos
a França. Levaram vantagem, né? Mas quem mais levou vantagem foi os Estados Unidos e a Rússia, né? Inclusive dividiram a Alemanha, um ficou com uma parte, outro com outra. Então a potência dos Estados Unidos é exatamente fruto das negociações que fez na Segunda Guerra Mundial. Bom, eu tenho um horário aí para cumprir. Se tiver mais alguma coisa que eu possa Não, tá excelente. ajudar. Foi uma honra estar aqui com o senhor. Obrigado. A Rádio Legalidade também agradece a sua participação, né? Sempre vai estar de portas abertas aqui para lhe receber, para que o senhor traga a sua experiência para contribuir com o partido, contribuir com o crescimento, com o progresso, com o desenvolvimento do nosso país. Eu agradeço muito, viu, Denise? Foi um prazer. Imagina, o prazer foi prazer nosso. muito grande estar aqui. Eu espero também que a Rádio Legalidade seja instalada na Bahia. Nós já estamos trabalhando nesse sentido lá com nosso querido amigo Harry Brust, viu? Certeza, vamos levar esse projeto da Rádio Legalidade, Vamos, criar a pra rede frente. Legalidade, né, Muito por obrigado. todo o Brasil, e já está avançado lá as tratativas no estado da Bahia, para que a gente possa, né, disseminar aí os conhecimentos trabalhistas, as diretrizes do partido por todo o Brasil. Tá bom. Quero, né, então encerrar essa entrevista com o nosso sempre deputado federal, Severino Alves, lá da Bahia, e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada.